O nome é Feel Our Pain. Tipo, sinta a nossa dor, mas tá tipo, sinta, e aí, 2 pontos, nossa dor. Eu não entendi um pouco essa escolha de ter os 2 pontos ali. E eu acho que fica muito legal o nome em português, Sinta a Nossa Dor. Muito legal mesmo, por sinal. Liam é um jovem otaku, depressivo e sem amigos que sofre bullying na escola e não tem uma boa relação com seus pais. E que por ter passado grande parte da vida sozinho e isolado, ele desenvolveu uma grande apatia por tudo e todos, vivendo cada vez mais, eu imagino, na inércia e sem grandes objetivos ou ambições. Certo dia, voltando da escola, ele acaba sendo encurralado por alguns valentões e acaba por precisar fugir. Porém, durante a fuga, algo trágico acaba acontecendo e ele acaba sendo atropelado violentamente por um caminhão. Completamente destruído e à beira da morte no meio da rua, ele não entende porque tinha que passar por tudo aquilo que ele queria, blá 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 blá, ok? Agora ele estava à beira da morte por culpa dessas mesmas pessoas que por algum motivo... Ok, basicamente ele acorda, ele morre, aí ele acorda, vê uma menina, o Liam, vira um urso de pelúcia, essa menina explica que ele foi um fruto de um feitiço muito raro e difícil, ok... Tá, ele foi reencarnado em outro mundo como um boneco voodoo e tinha o poder de fazer as pessoas sentirem tudo o que acontecesse com ele. É um boneco voodoo. A bruxa que fez isso com ele também tinha sido rejeitada e odiada por todos, e agora os dois, cheios de ódio, angústia e sentimentos vingativos, partem contra as pessoas e unem-se para tornar os vilões mais poderosos desse mundo que o Liam renasceu, tipo uma espécie de mundo dos mortos ou algo do tipo. Ou um outro mundo, só que a alma dele foi puxada para esse boneco voodoo. Acho que deve ter sido algo assim. Porém, durante essa jornada, talvez eles se perguntem se realmente querem ser os vilões ou se eles apenas foram postos nesse papel contra a vontade e tudo que querem é a chance de serem vistos com outros olhos pela sociedade. Então a história aqui é de pessoas que tiveram vidas consideradas horríveis e por conta disso nutriram um sentimento muito negativo por parte das outras pessoas, mas que ao longo da sua jornada, retornando esse ódio para o mundo, eles vão percebendo que talvez isso não seja a melhor coisa a se fazer e talvez principalmente que o ódio gera ódio. Então do mesmo jeito que o ódio gerou eles gerando mais ódio no mundo vai gerar mais isso e eles nunca vão tornar isso um lugar melhor. Eu acho bem interessante essa ideia aqui. Gosto da ideia do personagem meio que morrer e aí ser reencarnado num boneco voodoo em outro mundo, algo assim. Então não é que tipo ele morreu e foi para outro mundo numa pegada meio Yu Hakusho, mas a alma dele foi colocada dentro de um boneco porque aquele boneco precisava cumprir ali uma certa missão. Acho bem interessante essa ideia e eu acho interessante os personagens meio que ter a mesma vivência, porque um pode ir aprendendo antes do outro e isso meio que romper a relação dos personagens. Então, primeiro eles são unidos pelo ódio, esse mesmo ódio pode acabar separando eles em algum determinado momento e aí se, por exemplo, o nosso protagonista é o Liam e não a bruxa, então a bruxa, novamente, aquele negócio que eu falo, o personagem que a gente pode escolher como protagonista é aquele personagem que vai passar pelo arco mais intenso e que o leitor vai se identificar mais. Então, se a gente mostrou a vida do Liam sofrendo e etc., a gente compra um pouco mais o ódio dele. Então, eu acredito que a gente precisa comprar mais a virada dele. Logo, a bruxa poderia passar pelo arco de mudança antes, então perceber que esse ódio só gera mais ódio, que ele não leva a nada e que eles nunca vão ter uma vida feliz se eles continuarem só fazendo isso, enquanto o Liam talvez ainda não tenha aprendido essa lição. E aí ele precisa aprender essa lição por conta própria, e isso pode rachar a relação dele com a bruxa. E como ele é meio que também um instrumento da bruxa nesse mundo, isso pode acabar perdendo um pouco do propósito dele, e ele ficar talvez com ódio dela também, por ela estar meio que rejeitando ele, ou ele sentir que ela está rejeitando ele, e aí ela vai ensinar para ele que ela gosta dele e que isso já é uma relação de amor de alguma forma, já é o amor como oposto do ódio nesse caso aqui. Isso já é uma relação de amor, já é um afeto que eles nutriram um pelo outro e que se ele não gostar dela, se ele odiar ela por ela não querer continuar espalhando esse ódio, ele só vai continuar cada vez mais e mais sozinho. Então, ele vai passando por essa jornada até realmente o ponto onde eles vão perceber que retornar o ódio com mais ódio só vai ferir novas pessoas que talvez não tiveram culpa, assim como eles mesmos foram feridos
por pessoas que estavam propagando ódio como eles mesmos estão fazendo. Então eu acho que seria uma jornada muito interessante, e aí realmente eu acho que nesse clímax seria onde os dois iriam se confrontar um contra o outro quando um já aprendeu a lição e o outro não. No meu caso aqui, se o Liam é o protagonista, ele tem que demorar mais para aprender essa lição, né? Enquanto a bruxa como coadjuvante, como esse papel da personagem ali que tá dando um caminho, né, pro Liam, ela aprender antes, ensinar ele, e aí terminar com os dois talvez decidindo seguir um novo rumo, onde eles vão, sei lá, espalhar o amor, aqui entre aspas, mas seria, sei lá, ajudar outras pessoas, usar essa magia que ela tem para ajudar outras pessoas, etc. E talvez mostrar que eles também podem, assim, olha aí o plot twist, que talvez eu acho que o autor pensou, mas seria um plot twist interessante, que a princípio o Liam, ele tinha essa função, né, ele como boneco voodoo, de causar dor em outras pessoas quando ele sente essa dor, mas aí de repente ele pode aprender que ele também tem o poder de causar compaixão e sentimentos positivos nas outras pessoas quando ele sente esses sentimentos, né? Quando ele sente isso. Acho que seria interessante, seria um final maravilhoso, e eu acho que teria uma mensagem muito importante até para o leitor que está lendo, porque isso acontece com todo mundo passa por situações horríveis na vida. Claro, alguns passam por situações mais horríveis do que outros, mas todo mundo passa por situações ruins, passa por preconceito, passa por ser julgado, passa por inúmeras coisas, e você acaba nutrindo alguns desses sentimentos negativos por coisas que você sofre, independente dessas coisas serem justas ou injustas ou algo do tipo. Porque você pode ter feito uma coisa que realmente ela foi errada ou algo assim, mas que talvez você não sentiu que foi errado naquele momento, aí você sofre uma consequência daquilo e acaba nutrindo um sentimento mais negativo ainda, sendo que o errado também inicialmente era você. Esse tipo de coisa pode acontecer, e é interessante que as pessoas precisem aprender também com esses sentimentos, com esses erros, com essas coisas, de que nutrir esses sentimentos negativos não te leva a se sentir feliz no final das contas. Na verdade, ele te leva a se sentir ainda mais mal, te leva a se sentir de forma ainda mais negativa, e é um ciclo de negatividade sem fim, a não ser que você escolha conscientemente quebrar esse ciclo. E eu acho que isso seria interessantíssimo de ser mostrado numa história, porque realmente poderia mudar a visão de algumas pessoas. E a gente está vivendo numa época de ódio muito exacerbado, onde as pessoas estão muito à flor da pele, tem esse sentimento muito à flor da pele, sentimentos negativos sendo propagados de maneira muito rápida, e histórias como essa daqui, eu acho que se encaixariam com esse período que a gente está vivendo, e talvez poderia melhorar algumas pessoas que estão exatamente nesse caminho de propagar ódio atrás de ódio atrás de ódio.